comentário sobre este conflito que está acontecendo na faixa de Gaza. Esse processo é muito complexo, porque funciona assim, ó. Aquela terra, eu vou falar do ponto de vista bíblico, depois a gente fala do ponto de vista histórico. Do ponto de vista bíblico, isso 1.800 anos antes do nascimento de Jesus, na época de Abraão, Abraão morava naquela região, tinha seu filho, Isaque, e depois Isaque teve seu filho Jacó, Jacó teve 12 filhos, e eles viviam naquela região ali muito, muito bem. Eles tinham, naquela região, outros povos que viviam próximos. Às vezes dava um conflito, às vezes não dava, mas eles viviam. Eles viviam numa razoável paz ali. Não vou dizer que eles viviam aos amores, mas eles tinham condição de... aqui, meus cabritos, o teu do outro, eles se respeitavam. Havia alguns momentos de conflito. Houve um momento em que houve um conflito entre os filhos de Jacó e uma tribo vizinha, por conta da filha de Jacó, que teria sido se envolvido com o filho do líder de uma outra tribo, mas isso ficava dentro daquilo que seria mais ou menos esperado para o grau de evolução daquela época. Aí eles vendem José para o Egito, José vai para o Egito, leva os irmãos para o Egito, eles ficam morando no Egito um tempão e saem da terra dele. Opa, eles saíram da Palestina e foram para o Egito. Ficando no Egito por um tempo, vem o período da escravidão. Sobe ao trono do Egito, como está dito no primeiro capítulo do livro do Êxodo, subiu ao trono do Egito um faraó que não conheceu José. E a partir daí, torna os judeus cativos. Os judeus ficam presos no Egito 430 anos. Então, pense bem, você mora num local, você tem suas terras, aí você sai e vai embora. Passa 430 anos fora. É lógico que as pessoas foram ocupando as terras, é normal. Aí o cara está aqui 4 séculos fora. Quando eles são libertados por Moisés, eles querem voltar para a terra prometida, que era o lugar onde Abraão vivia. Só que a terra já estava ocupada. E aí entra um conflito. O Deus de Israel diz que a terra é deles, mas a terra tem gente em cima. E se você for pegar a história do Velho Testamento, ela é a história das guerras do povo de Israel tentando se implantar na região que já estava ocupada pelos vários povos que se sentiram muito confortavelmente postos para ficar naquele lugar. Então, o Velho Testamento é aquele negócio, sabe? Uma hora Israel ganha, outra hora Israel perde, e a história vai se passando. Vai passando, vai passando. Depois vem os grandes dominadores, como Nabucodonosor, vem Alexandre o Grande, vem o Império Romano, que domina todo mundo, e fica todo mundo dominado mesmo, então não tem como ninguém guerrear com ninguém, que ficou todo mundo debaixo da mão forte do Império. Então, todo mundo para de brigar, porque eu tenho um Império que amassa todo mundo. E assim aconteceu. Quando foi no ano 70, aí já vamos falar agora de história, não mais de religião. No ano 70, os romanos expulsam os judeus da Palestina, eles são expulsos dali, são proibidos de voltar. Então, eles são espalhados pelo mundo e a terra fica na mão de quem? Fica na mão dos romanos e daqueles que não eram judeus. Então, os não-judeus vão ocupando aquele lugar. Isso é no ano 70. Até 1948, aquela terra ela é ocupada por vários impérios que vão disputando e vão tomando. Então, você vê que as cruzadas todas eram o quê? Dominar Jerusalém. São 9 cruzadas. Uma hora consegue, outra hora perde, uma hora consegue, outra hora perde. Até que o Império o Império Otomano fica de vez com aquela terra, fica com ela para eles. Eles vão dominar a terra da Palestina durante muitos e muitos e muitos séculos. Em 1918 é que eles vão perder esse domínio dessa terra para a Inglaterra no final da Primeira Guerra Mundial. Aí a Inglaterra passa a tomar conta daquele lugar. Só que quando a Inglaterra vai tomar conta em 1900, já tem um monte de povo morando lá dentro, não tem mais judeus, assim, no sentido... Tem judeus morando lá dentro, mas ela não é mais um local judaico. Não é mais, porque muita coisa foi feita. O Templo de Jerusalém foi destruído totalmente.
Naquele lugar foi colocada uma mesquita. A segunda mesquita mais importante do mundo está em cima de Jerusalém, no mesmo lugar que era o templo. Muito bem. Quando chega em 1918, a Inglaterra fica com a posse daquela terra. E alguns judeus até ficavam por ali, mas eles não tinham poder político, só moravam ali. Um ou outro morando entre os árabes, sem grandes conflitos. Quando chegou na Segunda Guerra Mundial, por conta do Holocausto, o mundo ficou consternado, disse, nós vamos devolver a terra para eles, coitados, já estão quase 2000 anos fora de casa, vamos dar para eles a terra. E eles resolveram retornar àquela terra para ser uma terra para judeus. Como já tinha um povo palestino lá, eles resolvem fazer uma partição daquela terra em 3 pedaços. Um pedaço seria para os palestinos, que já moravam lá, um pedaço seria para os judeus, um pedaço seria deles, e uma outra parte, que era Jerusalém, não ficava com nenhum dos dois, estavam brigando muito. Aquela parte ia ficar internacionalizada e a ONU tomaria conta dela. Pronto, acabou. Então, sua parte é essa, sua parte é a outra, e a capital de Israel não é Jerusalém, é Tel Aviv. Ponto final. Jerusalém é uma cidade internacional e acabou a discussão. Quando isso aconteceu, o conflito começou ali, em 1947, quando essa decisão é tomada, começa a haver uma inflamação. Ah, não, eles morarem aqui, tudo bem, mas eles serem os donos da terra, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí a animosidade começou a crescer, porque os moradores do local não queriam que a propriedade política do espaço fosse retornada aos judeus. E aí, em 1947, começam os conflitos, começam as brigas. E existem vários embates, só que a Inglaterra ainda era a, digamos assim, dona do lugar. Ela ia entregar o lugar em 48. Você, não, eu vou entregar no que vem, vocês vão... Ela não se meteu no conflito, ela deixou o conflito acontecer. E quando foi em 1948, no primeiro dia que Israel foi fundado, as nações em torno de Israel atacaram o país em função da chegada deles ali. Por quê? Tem um detalhe. Quando eles receberam a chancela de ocupar o local, eles não souberam negociar com os donos das terras. Houve muita violência. Os judeus diziam, não, essa terra aqui vai ser minha, você vai ter que sair. Não vou sair? Vai sair. Então, ali começou uma confusão danada. Muitas feridas foram criadas na hora que definiu, olha, esse pedacinho aqui vai ser judeu. Eu não vou sair daqui, isso aqui é meu. Vai, não vai. E aqui houve violência, houve agressão e houve morte. Criou-se uma ferida. Quando o Estado se implantou no primeiro dia, as nações vizinhas disseram, olha, se antes de começar já deu problema, imagine começado. Aí elas atacam Israel. Quando elas atacam Israel, todas juntas, para extinguir Israel, ocorre um fenômeno inesperado. Israel vence a guerra. E ao vencer a guerra, tomou terra de todo mundo. E aí depois você teve... Essa é a guerra da independência. Depois você tem a guerra dos 6 dias. Eles venceram de novo. Aí tem a guerra do Yom Kippur. Eles venceram de novo. Então, cada vez que eles entram em conflito, ocorre sempre uma situação na qual Israel acaba levando vantagem. E aí, Israel tem hoje um pedaço da Jordânia, um pedaço do Líbano, um pedaço da Síria, tinha um pedaço do Egito, mas devolveu, tinha a parte dos poços de petróleo, aí disse para o Egito, se você me reconhecer como país, eu te devolvo os poços de petróleo. Como o Egito precisava dos poços, eu te reconheço e vamos ficar em paz. Então, você vê que não tem conflito entre Egito e Israel depois que isso foi assinado. Depois de 73, isso aí acabou. Então, você tem hoje um momento, um local de muita inflamação, não é por hoje. Isso está lá em 47 que o negócio começou. E aí as pessoas têm raiva porque o que aconteceu com o meu avô, com o meu bisavô, e aí com o meu pai, aí meu pai tentou e aí também sofreu. Então, existe violência de parte a parte. E hoje, naquela região, você tem uma ocupação de Israel em muitas áreas que não eram definidas pela ONU como sendo dele. Ele ocupou as terras que eram além das que estavam previstas no tratado. Israel alega que são terras ganhas em guerra, e quem ganha terra em guerra não tem que devolver. Os outros não, tem que devolver porque essa terra não era do tratado. Então, você tem essa dificuldade. E ali você tem vários grupos que defendem a libertação da Palestina. Você tem
basicamente ali três. Tem o Hamas, que fica na faixa de Gaza, tem a Jihad Islâmica, que fica na faixa de Gaza ao norte, bem no finalzinho, lá no topo do norte, da faixa de Gaza, que é estreitinha. É faixa de Gaza porque é um negócio bem estreitinho assim. Ela não tem 10 quilômetros de largura, deve ter uns 6 ou 8 quilômetros de largura e deve ter uns 50 quilômetros, se muito. É uma tripa de terra. E no nortezinho dela está a Jihad Islâmica, que é outro grupo. Do lado de cá, você tem o Fatah, que é um outro grupo islâmico também, de libertação da Palestina. Então, você tem dentro de Israel três: Hamas, Jihad Islâmica e o Fatah. E no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, você tem do lado de lá, no Líbano, o Hezbollah. O Hezbollah é do Líbano e ele vive ali para proteger a fronteira sul de Israel, para que Israel não invada. Então, eles ficam o tempo todo se olhando da fronteira. E aí, quem faz o primeiro movimento, o outro ataca. Então, eles ficam ali. E agora, nesse conflito que aconteceu, essas feridas que não estão bem resolvidas, elas todas eclodem. Então, nós estamos vendo uma escalada de violência por conta da retirada de 6 famílias da região do bairro Árabe, que é uma outra discussão. Houve uma reintegração de posse e as famílias árabes não queriam sair, e aí houve violência da polícia para retirar essas famílias. E aí começaram as agressões e, por conta disso, deu no que deu até agora. O conflito parece não estar nem no começo, o que a gente olha parece que sinaliza que isso vai demorar. Mas a grande pergunta espírita disso é como que resolve? Essa grande pergunta é como é que resolve isso? A resolução disso chama-se reencarnação. Então, você pega os árabes e fazem eles reencarnarem como judeus. E pega os judeus e bota para reencarnar como árabe. Porque você precisa viver a pele do outro para diminuir a agressividade. Não tem outra ferramenta. É a inversão social expiatória que é o grande elemento transformador das sociedades. Só que nós estamos num tempo de transição planetária, não vai dar tempo desse pessoal amansar. Então, provavelmente, os que estão ainda muito endurecidos não vão permanecer no orbe por muito tempo, porque a verdadeira religião deles não é o islamismo, nem é o judaísmo. A verdadeira religião é a intolerância. Então, você bota para cá, ele é intolerante do lado de lá. Bota para cá, intolerante do lado de cá. E aí, acaba tendo pouco avanço, porque as pessoas estão muito petrificadas nos seus raciocínios. E nós, que estamos distante disso, o mais adequado é não tomar partido por ninguém, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Existem justificativas de parte a parte. O que a gente pode querer é que a paz se estabeleça, que as pessoas se entendam, que elas vivam de maneira tranquila, porque aqui no Brasil, árabes, palestinos e judeus convivem em paz. Eles são amigos, são companheiros, não têm dificuldades, uns até casam entre si, não é? Árabes casando. Já pensou isso, né? Eu sou de família judia e a Sâmia é de família xiita. Então, a família dela veio do Líbano. Então, a gente vê os dois lados dessa história, né? Eu vejo o lado dos familiares dela, das dores daquilo que Israel produz, e vejo o lado de Israel das dificuldades que eles têm para conviver com os seus vizinhos. Então, isso tudo faz com que a gente olhe tudo em silêncio, sem julgar, porque existem razões de ambos os lados, e o nosso papel nesse momento é só pedir para que haja harmonia entre eles, né? É o que a gente pode pedir de melhor.